occasional mass disappearances, giving them enigmatic names like disappearing disease, spring dwindle disease, and autumn collapse. But when in 2006 such losses were found to affect more than half of all hives in the US, the phenomenon got a new name, colony collapse disorder. The most frightening crop shortages. Perceberam o filme? Perceberam o vídeo? Gostaram? Vamos tentar fazer do quadro um resumo daquilo que foi dito ali naquele vídeo. Vocês vão me ajudar? Sim? Então, de que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de um distúrbio conhecido por distúrbio do colapso das colónias. Alguém me sabe dizer, ou alguém me sabe definir o que é isto do distúrbio do colapso das colónias? Vimos ali no vídeo que este distúrbio causa o quê? Causa o desaparecimento em massa, portanto, de uma grande quantidade de abelhas. Certo? E vocês perguntam, o desaparecimento ou a morte? Nós não sabemos muito bem. Aquilo que aparece ali no vídeo é que, de facto, elas desaparecem e nós não sabemos se será só se elas desaparecem no ambiente ou se morrem. Por isso é que há um grande ponto de interrogação sobre as causas. Quais foram as causas que foram apontadas ali no vídeo? A primeira grande causa seria a doença das abelhas, certo? Doenças das abelhas. Dentro das doenças, o vídeo falava na varroose. Já ouviram falar nisto? Não. Que é causada por um ácaro, que é chamado ácaro da varroa. Mas há outras doenças, mas não interessa agora falar aqui muito nisto. Depois, em segundo lugar, alguém se lembra de uma outra causa que apontamos ali no vídeo? Muito bem, os pesticidas. Ou, também conhecidos por Outra causa apontada no vídeo, que se lembrem. Genética. E eu, para além daquelas causas apontadas no vídeo, ainda acrescentaria pelo menos mais uma, que certamente já ouviram falar, que é a perda de habitat e ainda alterações climáticas. E vocês perguntarão, o que é que isto significa? O que é isto da perda de habitat? É a colmeia. É a casa delas. E normalmente as colmeias estão onde? Nas florestas. Nas florestas. O que é que acontece? Quando o homem está a destruir o habitat das abelhas, e isso faz com que haja o tal colapso, porque elas não têm onde viver. É um dos grandes problemas, é exatamente este, causado pelo homem. Certo? Pronto. Vamos falar aqui um bocadinho mais em particular neste, porque os cientistas consideram que este será um ponto fulcral, um ponto muito importante para nós controlarmos o desaparecimento das abelhas. O que é que falava ali no vídeo sobre os agrotóxicos? Onde é que nós utilizamos os pesticidas? O homem utiliza pesticidas em quê, basicamente? Nas pragas, para os animais, para aqui. Nas culturas. E para quê? Para quê que eles... Para afastar os bichos para não comerem os insetos. Exatamente. Mas o que é que isso faz às abelhas? Nada. Basicamente, o grande grupo de pesticidas que nós utilizamos nas culturas e normalmente é um pesticida muito particular, não interessa agora estarmos a falar muito, mas normalmente é o fipronil, que eu vou mostrar-vos daqui a pouco. Este pesticida, quando aplicado sobre as culturas, as abelhas ao pousarem sobre as plantas, sobre as culturas, ficam impregnadas daquele inseticida, daquele pesticida, e isso provoca-lhes alterações no olfato e na visão.
E o que é que isso acarreta? Acarreta que elas depois ficam completamente desorientadas e não conseguem regressar à colmeia. Não regressando à colmeia, ficando desorientadas, acabam por morrer e desaparecer. Alteração do olfato e da visão. Portanto, leva à desorientação e morte. Conseguem ver aí em baixo? Eu não sei se é a minha... A letra manuscrita sempre direita, mas eles têm que se habituar. E agora um problema fundamental que é isto. A morte das abelhas. Qual será uma das grandes consequências da morte em massa das abelhas? A pergunta é esta. Se as abelhas desaparecessem por completo, o que é que vocês acham que nos aconteceria a nós? Onde é que vocês ouviram essa teoria? Mais 2 ou 4 anos. Na vida de Albert. De Albert Einstein, não é? A teoria de Einstein. Muito bem. Essa teoria é uma teoria que, de facto, tem alguma aplicação e tem alguma justificação. Eu só não sei onde é que ele foi buscar uma fórmula matemática para calcular os 4 anos. Mas eu concordo em absoluto. Sem as abelhas, o que é que iria acontecer? As abelhas são responsáveis, como vocês sabem, pelo processo de polinização. O que é isto da polinização? Alguém me sabe dizer? Polinização cruzada. É a polinização que é a autopolinização. O que é isto da polinização? Alguém me sabe dizer? É as abelhas tirarem o pólen das flores. Sim. E depois levarem, ao levar para a colmeia, espalham-se um bocadinho pelas ervas e nascem novas flores. Exatamente. Mais ou menos. A polinização, portanto, permite que as abelhas, ao transportarem o pólen, consigam deixar, como tu disseste muito bem, deixar algum desse pólen em outras flores e permite que de facto o ciclo vegetal se conclua. O que é que isso acarreta? Esta polinização cruzada permite o quê? Em termos muito gerais. Existem um grande número de culturas, como por exemplo, vou-vos dar alguns exemplos. Os morangos, os kiwis, todos vocês conhecem isto, não é? Sim. As maçãs, mais alguns vegetais, dependem deste processo de polinização cruzada. Ou seja, se as abelhas não entrassem neste processo de polinização, neste processo de intercâmbio de pequenas substâncias, que vocês já falaram certamente com a professora, o ciclo não se daria. E, portanto, estas árvores, as macieiras, por exemplo, em vez de dar maçãs, dariam flor, mas nunca dariam fruto. Assim como os morangos, os kiwis, todas as culturas. A que é que isso levaria? Se nós não tivéssemos nem vegetais, nem frutos, isto basicamente levaria a um decréscimo, a uma diminuição da produção de alimentos. Não é? Teríamos muito menos alimentos. Tendo menos alimentos, o que é que isso faria para o ser humano? Nós não temos alimentos. Exatamente. Não havendo alimentos, portanto, encarece muito o preço dos restantes, dos que não são desta origem, e leva à pobreza, à miséria e à morte. Daí que o Einstein dizia muito bem: sem as abelhas, ao fim de determinado tempo, o homem não conseguiria sobreviver. Compreenderam? Sim. Pronto. Não sei se querem colocar mais alguma questão sobre isto, alguma pergunta que me queiram fazer, alguma coisa que tenha ficado por dizer. Estou aberto a todo tipo de questões que eu saiba responder. Como te chamas, pequenina?
Beatriz. Beatriz, diz lá. Na sua opinião, o número de colmeias em Portugal está em crescimento ou em declínio? Olha, na minha opinião, eu acho que está em claro declínio. Não só em Portugal, como na Europa e no resto do mundo. Precisamente por causa destes problemas. Porquê? Porque a evolução tecnológica é de tal forma que a utilização de pesticidas, como nós falamos aqui, está a dizimar por completo as abelhas e, portanto, está em claro declínio. Claro declínio. Mais perguntas? Diz. Como te chamas? Caetano, Diz quem tem. qual é para si a importância das abelhas na natureza? Olha, por tudo aquilo que acabamos de dizer, as abelhas são fundamentais no equilíbrio dos ecossistemas, na natureza e, portanto, para a sobrevivência do homem. Respondi? Mais perguntas? Diz. Como te chamas? Raul, Raul, diz. na sua opinião, o número de colmeias no concelho de Ponte Lima tem aumentado ou diminuído nos últimos anos? Olha, Raul, pela mesma ordem de razão. Eu, antes de mais, não vos disse, eu sou médico veterinário, portanto, eu ando na rua todos os dias, eu faço domicílios nos meios rurais todos os dias. Trabalho há cerca de 16 anos e posso dizer-vos que há 15 anos via colmeias em quase todos os lados. Hoje em dia não consigo ver uma única colmeia. Muito esporadicamente vejo uma colmeia. Portanto, respondendo à tua questão, tenho a certeza que no município de Ponte Lima as colmeias diminuíram drasticamente. Praticamente não existem. Respondi? Mais perguntas? Diz, pequenina, como é que te chamas? Diz, Mariana, já disseste há pouco. Para si, qual seria o impacto para o planeta Terra das abelhas desaparecessem totalmente? Respondemos há pouco, Mariana. Se as abelhas desaparecessem, eu sou um defensor da tese de Einstein. Sem as abelhas, iríamos ter um desequilíbrio nos ecossistemas de tal forma que a vida no planeta iria acabar por desaparecer. Não sei dizer se em 4 anos, isso eu não sei. Mas eu estou convencido que a médio e longo prazo o planeta se iria ressentir e que iríamos ter sérios problemas e que iria acabar por desaparecer. Respondi à tua questão? Mais perguntas ali. O teu nome? Luana. Luana? Sim. Ok, Luana. Qual é a contribuição das abelhas para a polinização total na natureza? Olha, eu li um artigo aqui há uns dias que dizia que é um estudo americano que foi publicado numa revista da FAO, que é uma sociedade que pertence às Nações Unidas, e que dizia que em cada 100 culturas, 71 são da responsabilidade das abelhas, da polinização cruzada. Portanto, 71 em cada 100, estás a ver o peso das abelhas neste processo. Respondi? Se fôssemos a falar em percentagem, isso quanto seria? Olha, 171, se calhar perto de 75%. Exatamente. Não é? Isso faz com que, há um estudo que também diz que 90% dos alimentos produzidos, estamos a falar de produção agrícola, são da responsabilidade das abelhas. 90%. Respondi? Diz, Penote. Tiago? Diz, Tiago. Quais as estratégias que as entidades competentes, municípios, juntas de freguesia e associações deveriam tomar para esclarecerem a população sobre a importância das abelhas na vida do nosso planeta? É uma boa pergunta. Olha, eu acho que era muito importante os municípios promoverem ações de formação, tal qual como nós estamos a fazer agora aqui. Muito mais do que um ensinamento, é uma ação de formação. Falar às pessoas deste grande problema e do problema da sustentabilidade, dos problemas ambientais, da importância das abelhas. Porque as pessoas, muitas delas, olham para as abelhas como um bichinho que anda no ar e que produz mel. E não conseguem ver, de facto, qual é a real importância das abelhas. As abelhas são muito mais do que um bichinho que produz mel. E, portanto, respondendo muito mais concretamente à tua questão, era importante, de facto, promover ações de formação, evitar o corte massivo das árvores, a deflorestação,
Mais coisas que poderíamos fazer. Incentivar a apicultura, por exemplo, dar subsídios às pessoas para elas produzirem, fazerem colmeias e dedicarem-se à apicultura, no fundo, não é? Se aumentarmos o número de abelhas, estamos a ajudar o planeta, estamos a ajudar a natureza, não é? Portanto, indo mais de encontro à tua questão, ações de formação, incentivar a apicultura, e pronto, basicamente podíamos eventualmente envolver aqui os bombeiros, as associações de apicultores, não é? Sensibilizar as pessoas que os incêndios acabam com a floresta, acabando com a floresta, acabam com as abelhas. Portanto, podíamos envolver aqui uma série de associações, Câmara Municipal, os bombeiros, as associações de apicultores, todos juntos. Acho que todos juntos somos mais fortes. Uma fala. Acha que a população em geral deve informar sobre a importância das abelhas na sustentabilidade do planeta Terra? Acho que não, me fala. Estávamos agora a responder àquela questão e eu tenho a certeza, e volto a dizer, eu ando no terreno todos os dias e eu sinto que a população, e sobretudo a população do interior, dos meios rurais, eles não têm uma noção exata destas coisas, do impacto ambiental, da sustentabilidade. Não têm, as pessoas não estão muito sensibilizadas para estas coisas. Por isso é que aquela pergunta fazia todo sentido. É importante que nós promovamos essas ações de formação. Informar as pessoas. Porque as pessoas, quando não conhecem, quando não sabem, não podem ajudar. Afonso, diz coisas. segundo Albert Einstein, os seres humanos morreriam em 4 anos se as abelhas desaparecessem e entrassem em extinção. Concorda com esta teoria? Porquê? Afonso, ainda há pouco falávamos nisso. Concordo com a afirmação, com parte da afirmação, porque a outra eu ainda não consegui descobrir, já pesquisei, ainda não consegui descobrir como é que o Einstein descobriu uma fórmula para chegar à conclusão dos 4 anos. Portanto, sobre isso eu não te posso dizer se concordo ou se não concordo. Só posso concordar se perceber. A outra parte, a primeira parte da afirmação, concordo em absoluto. Porque, de facto, chegamos a essa conclusão agora mesmo com isto tudo. Se elas desaparecerem, a humanidade desaparece. Não é possível produzirmos alimentos e, portanto, sem alimentos, nós não sobrevivemos. E, portanto, eu acho que a ambição do ser humano é uma coisa tão geneticamente impregnada que nós dificilmente conseguiremos combater estes lobbies que são fortíssimos. A agroindústria é uma coisa fortíssima, envolve bilhões de dólares. Estes pesticidas que falávamos há pouco foram inventados, digamos assim, nos anos 70, 80. E as primeiras empresas que inventaram os tais pesticidas foram a Bayer e a Shell. São empresas muito grandes, são empresas que estão ligadas ao poder político, são lobbies fortíssimos e, portanto, é muito complicado a Comissão Europeia conseguir efetivamente quebrar um bocadinho este ciclo de produção dos pesticidas, porque envolve muito dinheiro. Acredito que pontualmente nós consigamos, através de leis, racionalizar e operacionalizar a coisa. Mas controlar definitivamente, eu sou um bocadinho pessimista nesse aspecto. Acho que vai ser muito complicado, muito complicado. Eu tinha até aqui um texto que retirei da Wikipédia e que dizia que no Brasil, o Brasil é um dos grandes produtores de mel, como sabem. Também na parte do Nordeste, que nós estivemos a pesquisar e nós estivemos a ler, as abelhas estão praticamente desapareceram, as colónias. Quer no Brasil, quer nos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América, aquela zona da Califórnia e do Texas, são grandes produtores. Portanto, eles têm uma extensão muito grande de floresta e, portanto, produzem, de facto, muito mel, dedicam-se muito à apicultura. Isto para vos dizer o quê? Que a Comissão Europeia, diz aqui, a Comissão Europeia tem tentado suspender temporariamente a aplicação de alguns agrotóxicos, mas enfrenta a forte pressão dos fabricantes. Porque, de facto, é uma pressão fortíssima. Estas indústrias acabam por controlar o poder, quer dizer, o dinheiro faz com que os políticos não consigam
livrar-se deste jogo de cintura, desta barreira que lhes é colocada. É uma coisa muito complicada porque envolve bilhões de dólares. E a indústria farmacêutica é uma arma fortíssima. Eles têm lobbies muito complicados. Uma das formas, se calhar, de combater um bocadinho isso seria a promoção da agricultura biológica. A produção da agricultura biológica. O grande problema maior, sendo o custo de produção maior, os alimentos são mais caros, as pessoas, sendo mais caros, procuram os alimentos que são mais baratos. E depois isto tem outras repercussões, que é a agricultura biológica, por si, está muito mais suscetível às doenças, às pragas, portanto, o índice de aproveitamento, a eficácia de produção é inferior. Tudo isso tem repercussões no preço. E o consumidor não está muito preparado para estas coisas. E, portanto, encontrando uma maçã a determinado preço, ou outra, sendo biológica, a um preço superior, tendencialmente vai procurar aquela que é mais barata. Porque é o orçamento familiar que está aqui em causa. Se tivéssemos incentivos estatais, aí a coisa poderia ser mais fácil. Mas, volto a dizer, estes lobbies são fortíssimos. E, portanto, enquanto nós não conseguimos desmontar esta teia, isto é uma teia, enquanto nós não conseguimos fazer este processo de desbloqueio, não vai ser nada fácil. Não vai ser.